E é nesse espírito natalino que vai ao ar mais um episódio do Terceira Porta, com aquele apoio bacana lá da Casa do Marisco, um restaurante top que fica ali na ilhota, peixe, frango, carnes, tudo que você quiser. E com o melhor de tudo, aquela vista maravilhosa, sempre comandado pela turma do Jackson lá. E chegou o Natal e temos hoje presenças ilustres conosco aqui na mesa. E eu vou começar chamando Morgana Micaela Lopes, a minha colega aqui de bancada. Por favor, Morgana, seja bem-vinda mais uma vez. E hoje é contigo apresentar quem está conosco hoje, nos nossos convidados super mais que especiais nesse Natal. Obrigada, Gil. Mais um episódio top para os nossos clientes. E hoje, que honra dividir a mesa com vocês. Dois convidados muito especiais. Ricardo Klein, sócio proprietário da Santimob, imobiliária que a gente trabalha, nosso famoso chefe. Chefinho. O Ricardo, uma referência no mercado imobiliário de Itapema, uma referência dentro da Santi, é uma honra mesmo dividir a mesa contigo. A gente sabe o quanto tu agrega pra gente todos os dias e a gente sabe que tu vai agregar muito para todo mundo que assistir esse episódio hoje. E aqui, Rafael Mota, 10 anos de mercado imobiliário, atua no mercado imobiliário de Balneário Camboriú e de Brasília, né? Nesse híbrido. Também vai trazer muito conhecimento, né Rafa, para todo mundo que estiver assistindo. Porque hoje o nosso assunto é o quê? Você que está querendo começar a entrar no mercado imobiliário, quer vir para cá começar a investir, você que não entende qual é a trajetória do investidor dentro do mercado. Então, hoje a gente vai trazer um conteúdo muito top para você entender como é que se entra no mercado, como é que se começa a investir aqui. Maravilha. Quer dizer, para mim é uma honra, né? Poder estar aqui. Finalmente, né? Participando com vocês. Porque o que mais me enche o coração de alegria é saber que tudo isso partiu lá de dentro da Santi, né? Então, me enche de alegria saber que esse conteúdo que vocês estão gerando, o que eu tenho acompanhado, ele está de extrema excelência. Hoje sobe a régua porque eu estou aqui, é óbvio. Mas é óbvio que, brincadeiras à parte, mas eu fico muito feliz em a gente poder estar gerando tanto conteúdo e contribuir tanto. Porque como é o intuito do nosso podcast que foi criado, né? Terceira Porta ele foi criado com o intuito de agregar na vida de quem está assistindo que pensa em investir. Perfeito. Ou que fique mais claro para que ele invista, né? E que invista com segurança. Então, o conteúdo que estão gerando eu estou achando magnífico e vamos lá, vamos jogar tudo que a gente sabe aqui para poder fazer o melhor. Isso aí. Para mim é uma honra também estar participando aqui. Obrigado pelo convite surpresa, né? Em cima da hora, mas muita honra sentar à mesa com vocês, com esse grande irmão aqui, amigo Ricardinho, que faz toda a diferença na minha jornada em Balneário Camboriú nos últimos meses. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Precisarem, pode contar comigo. Obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente aqui. Então, conforme a Morgana falou, a gente quer trazer assim, um conteúdo hoje em uma forma muito objetiva, muito informal. Porque, camarada, eu estou lá no interior, estou na minha cidade, estou pensando em começar a investir, sair da minha cidade e experimentar alguma coisa aqui no mercado, no litoral. Eu preciso pisar em terreno firme, certo? Não posso cair de uma outra forma aqui. Então, vocês estão há tempo no mercado, o Ricardo conhece bem o mercado daqui. O que eu faço? A partir do momento que eu saio da cidade, pego meu carro, desço aqui, eu desço na rodoviária de Itapema, de Balneário, como é que começa essa trajetória? Que maravilha. Eu acho que o primeiro passo, você procura a Santi, né? Profissionais extremamente capacitados. Com toda, né? Pode procurar outra, mas procura a Santi também. Mas brincadeira assim, ó, o que acontece, Gil? Eu sempre uso, para responder essa pergunta, a minha própria experiência, né? Que nada melhor do que você validar, você ter vivido isso. E se tu buscar a minha história e for ver quando a gente veio para cá, eu falo, eu e a Paula, com o intuito de vir morar, quando eu cheguei em Balneário, ou cheguei em Itapema, melhor dizendo, eu não sabia o que eu iria fazer. Eu sabia que eu iria empreender em algum momento, mas não sabia em que ramo que eu iria empreender. E aí você entende que você chega aqui a um mercado muito apetitoso, muito agressivo, e eu precisava me estabelecer em algum local, né? Em algum local o quê? Ou alugar ou trazer o que tinha de imóveis de Passo Fundo para cá. E foi aí que eu senti uma das maiores dificuldades. Por quê? Porque é um mercado, como eu falei antes, agressivo e você tem muita possibilidade. Só que, ao mesmo tempo,
por ele ser agressivo... Isso foi quando, isso no foi tempo? Em 2017, quando a gente começou a olhar para cá. 2017 foi a primeira vez que a gente veio com essa intenção. A Paula já tinha intenção de vir antes ainda, né? Nas férias, na virada de ano de 2015 para 2016, a Paula já queria ter comprado apartamento aqui. E eu falei, não, você é doido. Não comprar em Passo Fundo, lá a gente consegue ver a obra aqui, a gente não vai conseguir ver, né? Mas é a cabeça de quem está fora, né? É muito mais fácil eu investir na minha cidade do que eu investir fora. Né? Porque aqui eu consigo ver, aqui eu sei quem é o construtor. Até porque também me faltava informação e conhecimento de pessoas de confiança aqui na região, né? Então pegando só para você entender, vem para cá e aí você vê que o mercado é agressivo, apetitoso, mas você também falta essa confiança que a gente está falando. Por quê? Porque, basicamente, com os 3 corretores iniciais que eu tive a experiência era que o que eles tinham prateleira, eles me empurravam, mas eu não sentia no coração deles que eles queriam me ajudar. Eu sentia que eles queriam me empurrar o que estava na prateleira deles, certo? E aí, resumindo assim, para usar, o que eu sentia? Nós somos um pedaço de carne e tem 3 leões querendo comer nós. Seria isso, né? E isso eu falei, nossa, até comentei, eu falei, amor, o pessoal não está nos entendendo, não. O pessoal está querendo empurrar o que tem na prateleira. E eu, se tivesse no lugar deles, pelo menos assim, viu, o que você está precisando? O que você está precisando se eu não tenho... Você aguenta até amanhã para eu buscar para você? Você aguenta até semana que vem? Como é que está teu time, tua jornada? Sabe? Era pouca preocupação com a pessoa e muita preocupação com o bolso dele ou com o produto que ele tinha que escoar da prateleira, sabe? Então, o cliente, ele enxerga isso, né? Eu, como cliente, enxergava isso, estava nítido para mim. Uhum. E vamos falar bem a real, a necessidade te faz usar o serviço dele. Ele não quer usar o serviço porque você está fornecendo um bom serviço. Ele está usando porque a necessidade que eu tinha de estar na região rápido, de tanto que era para ser em 2017, a gente veio só em 2018, um ano depois. Porque eu fui tentando entender tudo o que estava acontecendo. Então, assim, beleza, chegou aqui, o que eu faço? Né? Que foi, acho que é a pergunta que você... Desci na rodoviária, o que eu faço? Cheguei de carro na cidade, o que eu faço? Primeiro de tudo, se você conseguir vir com uma indicação, melhor ainda. Se você conseguir vir com uma indicação. Mas, se você não conseguir, que você tiver que conhecer as pessoas aqui, opte por pessoas que, primeiro, te transmitem confiança e, segundo, que vão estar interessadas em você e não no que você, basicamente, no que você quer comprar ou no que você quer, ou quanto você tem. Você está me entendendo? Que esteja interessado no teu propósito de vida. Tá, mas qual o motivo de verdade você está vindo para cá, sabe? Eu acho que essa questão é a virada de chave. E foi onde eu entrei no mercado imobiliário. Porque, basicamente, o que aconteceu? A Paula disse, então, peraí, mas tu está me falando isso e você é tão bom, por que você não vai, então? Vai lá e faz, então. Mais ou menos, né? Vai lá e faz. E aí, eu falei, então, tá bom. Tu aceita o desafio. E foi a Paula que conseguiu a primeira reunião com uma imobiliária para mim, né? Então, veja só. Tu nem pensava quando tu veio para cá em trabalhar no mercado imobiliário? Você não atuava no mercado imobiliário? Não atuava. No mercado imobiliário eu não atuava. Eu não tinha intenção. Eu tinha meu crescimento, mas não tinha intenção de vir para cá, porque nunca foi muito a minha área. Acho que justamente pela profissão ser, de certa forma, um pouco queimada, que era. Hoje a gente está numa... Hoje não. Hoje a gente está numa evolução muito grande, né? Hoje a gente tem, no nosso time, advogado de atuação, estava dentro do direito, saiu do direito e está atuando conosco. Gilney. Sim. Pô, professor de universidade, 22 anos de universidade, quando você tem? 22, né? Ele não é tão velho assim, porque ele começou muito novo, tá, turma? Foi só minha idade é o tempo da universidade. Isso aí, mais ou menos isso. Ele já nasceu na universidade, o cara é um prodígio. Mas veja, você é professor de universidade, tudo bem, aconteceu a questão da UPF de você decidir se desligar, mas você teria hoje muito campo aberto, pelo teu know-how. Não, decidiu estar dentro da profissão. E assim, se tu for ver, as nossas contratações novas e todo o time que é agregado na Sant, são pessoas de super potenciais qualificadas. Né? Então, tu vê engenheiro, tu vê arquiteto, advogado, todo mundo migrando para dentro da corretagem, né? Mas por quê? Porque está se tornando algo profissional. E isso eu estou vendo essa mudança tem 1 ano e meio, 2 anos para cá. Antigamente falavam que quem não dava certo virava corretor, né? Nada virava corretor de imóveis. E hoje não, hoje tu vê pessoas com uma profissão consolidada, firme, que estão desistindo, estão saindo da profissão para virar corretor. Exatamente. Porque vem potencial
E aí responde, né, Gil? Porque aí eu ingresso no mercado com essa visão. Com a visão do quê? Peraí, vamos ajudar, eu posso não vender para ele. Que foi acontecer o primeiro cliente meu. Eu não vendi, mas abri a cabeça de tanta forma para ele que ele achou alguém mais experiente que eu e comprou o primeiro cara, né? Tá bom, né? Mas depois ele veio se tornar cliente carteira até hoje. Quem fez a venda para ele não se relacionou mais com ele, eu relacionei. Eu fui o primeiro a dar parabéns para ele quando ele me avisou que tinha comprado. Eu falei, cara, parabéns, seja bem-vindo à região. Sabe? Porque muitas vezes o corretor ele perde a venda e fica bravo com o cliente que comprou com outro. Né? Meio sem sentido, assim. Mas tu me entende? Claro, que no final do dia a gente está aqui para cuidar de pessoas, né? E nosso coração tem que estar nisso. Porque senão não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Quando ele desce aqui, qual é o perfil mais específico de pessoa que chega até aqui? Ele busca o quê? Porque a gente está numa região bacana, é bonito. Muita gente quer morar na praia, mas praia tem para todo lado, né? Você pegar o litoral e tem para cima. O que traz a pessoa até aqui e qual é o tipo de pessoa que busca aqui? É diferente o perfil da pessoa que busca, por exemplo, Balneário e Itapema? São perfis diferentes de pessoa? Buscam coisas diferentes nisso? Você fala de profissional que está chegando para trabalhar ou de investidores? O cliente. O cliente. O Ricardinho consegue responder essa daí melhor do que eu, porque como eu vim de Brasília para cá, então eu caí no mercado, cheguei no mercado aqui e procurei entender o que estava acontecendo, porque é muito diferente. Brasília é uma cidade planejada, então os produtos são muito parecidos. Então, são prédios de 6 andares em cada setor, cada bloco tem 3 quartos, o outro tem 4 quartos. Então, não tem uma diversidade muito grande. Há um padrão bem definido. Existe um padrão bem definido. Existe um padrão bem definido. E Balneário Camboriú e Itapema, não, né? O mercado é muito diversificado. E também tem a questão dos lançamentos. Aqui eu vejo que tem muita coisa sendo lançada, muitas obras, os empreendimentos muito novos, né? Então, eu imagino que vem investidor de todas as pontas, né? Para morar, para investir, para alavancagem patrimonial. Vem gente de todo lado para cá? Mas olha que interessante isso. Olha como, na teoria, é mais fácil você comprar um imóvel em Brasília. Sim. Do que você optar por comprar. Eu entrei na busca. Se eu tenho uma cidade planejada com Brasília, ou propriamente, vamos pegar Passo Fundo, que é a nossa referência. Você já tem uma noção de valor, o que acontece na Asa Sul, eu já sei o que acontece no Bosque Lucas Araújo, se eu vou achar mais casa, mais prédio, porque eu ou tenho um parente, ou tenho alguém que comprou uma casa ali e adquiriu. É mais fácil você fazer essa compra, certo? Com certeza. Agora, você chega num mercado como o nosso, que você até... Nossa, isso aqui é muito grande, mas quando você vai para dentro do mercado, mesmo que você se espanta, porque daí é a Morgana falando uma coisa, é o Ginei que fala outra, é o Rafa que fala outra, o Ricardo que fala outra, tá me entendendo? Então você fica um pouco espantado. A informação que tu lê na internet, porque hoje o cliente ele chega muito informado. Sim. E muitas das vezes, hoje a gente consegue enxergar, porque está no mercado. Mas muitas das vezes a informação da internet também não é verdadeira. Mal informado. Né? Mal informado, né? Ele vem com uma linha de raciocínio. De tanto que é comum para nós chegar... Hoje mesmo alguém me procurou pedindo que queria apartamento na Quadra Amarga, comprar com 30 mil de entrada e parcela de 2 mil. Tá totalmente... fora, né? Nossa região hoje não acha. Se achar, me apresenta que a gente compra o prédio. Comparando Balneário, a região de Santa Catarina, o litoral de Santa Catarina, tanto Balneário quanto Itapema, com Brasília, é muito diferente. É muito diferente no sentido de... Não só a questão do perfil do investidor. Brasília, quem normalmente mora lá, compra ou investe em imóveis lá, é quem vai morar, ou então mora fora e tem o sonho de voltar a morar perto da família, mora no exterior e o restante da família ficou em Brasília, então no futuro pretende voltar a morar lá. Ou então investidores da região que também gostam de enxergar os imóveis ali próximos, os prédios próximos que estão sendo construídos, não tem essa coragem, talvez, de investir fora. Então, esse é o perfil do investidor de Brasília. Porque muito lá não tem. Sim, porque lá não tem o turismo. Lá seria, vamos dizer assim, o turismo de negócio, né? Uma cidade que movimenta muitas pessoas, muito dinheiro. Os hotéis durante a semana são todos lotados, caríssimos. Final de semana já é bem mais vazio, porque realmente a questão da política, né? Então, assim, o perfil do investidor lá é bem diferente daqui. Todo mundo que vem aqui na região de Santa Catarina se apaixona. Eu fiquei, durante 7 anos, namorando Santa Catarina, tentando entender o mercado para trazer dinheiro de Brasília, de Goiás, de Minas Gerais, do ciclo de relacionamento que eu tenho, para trazer investidores para cá. Só que eu sempre ficava perdido. Onde que eu vou procurar essa informação? Eu nunca sabia onde que era
o plano diretor, onde que a cidade vai desenvolver, onde que vai ser lançado algum ponto turístico diferente para poder, que vai valorizar aquela região. Então, sempre fiquei muito perdido. Durante 7 anos, tentando. Falei, cara, vou ter que mudar para Balneário. Uma notícia assim que mexeu muito comigo. E aí, foi nessa, tive que mudar para Balneário, porque o mercado daqui é muito dinâmico mesmo. Tem muitos profissionais muito competentes, não é uma região fácil. Eu costumo dizer que em Balneário Itapema tem mais corretor do que gente, de tantos corretores que tem, mas, assim como o Ricardinho comentou, a questão de nível de preparação ainda tem espaço para se desenvolver bastante. Mas veja que interessante, 7 anos. Tu não imagina quantos clientes, pessoas interessadas no mercado que estão adiando a compra por não se sentirem confiantes em fazer. Falou aqui, 7 anos que ele que é do mercado imobiliário. Tu imagina alguém que não é do mercado imobiliário, a dificuldade que passa. Você está me entendendo? Então, olha a importância desse podcast, olha a importância de conseguir levar essa informação na ponta, né? Olha. Quando a gente se propôs, esse podcast, todo ele foi criado, ele não é feito para corretor, não é essa a intenção. É justamente levar esse tipo de informação o mais mastigado possível. Informação coerente, conteúdo coerente, para quem está lá do outro lado começar a ver realmente o que acontece aqui. Para que não chegue aqui e se depare com uma realidade totalmente diferente daquela e fique assustado com isso. Aquilo que ele tem que estar preparado para saber aqui que com 30 mil ele não vai comprar quadra-mar, não vai ter esse valor. Mas existem locais da cidade, existem locais da região que isso é possível. Sim. Se ele tiver paciência de esperar o imóvel ficar pronto, vai dentro de um tempo vai maturar, ele vai fazer um planejamento de vida para a minha aposentadoria ou para algum membro da minha família, para daqui 4, 5, 6 anos poder vir habitar naquele imóvel. Eu não tenho a grana toda para colocar hoje, mas eu tenho como tirar do meu salário mensal, do meu trabalho, uma parte que eu vá pagando e chegar lá, né? As coisas vão se encontrar lá na frente na vida. Então, a ideia do podcast aqui é justamente levar essa informação para as pessoas lá, para que elas entendam que é possível, sim, desde que ela seja bem orientada, bem conduzida aqui, e por isso a gente fala a questão da competência do profissional, de saber colocar a pessoa no momento certo, no lugar certo, no imóvel adequado a ela, e não aquilo que está me sobrando na imobiliária, que faz 6 meses que está lá, e tentar empurrar para alguém lá por um valor nem sempre decente. É o fator humano, né? O fator humano é que ele é fundamental dos relacionamentos, a empatia, a confiança, isso é que faz toda a diferença, porque realmente a todo instante a gente se depara com vendedores, corretores dos mercados, né? Empurrando o produto, estão preocupados somente com a comissão, não estão de olho na satisfação do cliente. E é isso aqui. O mercado imobiliário, a gente sabe que uma vez você comprou, você vai vender, vai continuar comprando, indicando. Então, assim, é um trabalho que precisa ter muito carinho. Que foi, inclusive, o que me fez me tornar corretor, foi exatamente isso. O fato de poder ajudar as pessoas a resolver problemas, a solucionar problemas e solucionar sonhos também. Quem está vendendo um imóvel por uma necessidade ou outra, enfim, precisa realmente de vender o imóvel, você ajuda aquela pessoa a realizar aquele desejo e ajuda aquele casal que acabou de casar e que quer realizar o sonho da casa própria. Então, ajudar as pessoas a resolver o problema é muito bom, é muito gratificante. E a importância do cliente ele ter um corretor de confiança, porque, gente, comprar um imóvel está muito longe de ser uma decisão simples, ainda mais quando ele não está perto. Então, isso que o Ricardo falou antes sobre o cliente adiar a compra, eu vejo que se dá por vários fatores. Primeiro, muitas vezes a falta de informação ou o excesso de informação, de vir para cá e ficar confuso, porque é isso que o Ricardo falou, houve uma coisa de um, houve outra coisa de outro. Tem a questão da comparação, porque às vezes ele conhece e ele está habituado com o mercado lá da cidade dele. E aí ele vem para cá, ele vem com uma expectativa de, vou comprar um imóvel, que é isso aí, quadra-mar por 500 mil. E não vai encontrar. Então, até ele desconstruir isso na mente dele, começar a ter o entendimento, a maturidade do mercado e tudo mais, isso tem que ser feito por um profissional de confiança. Só que aí tem uma questão que é o seguinte, quando ele espera, provavelmente isso aconteceu contigo, Rafa, tu esperou um tempo, tu viu os valores explodirem. Sim. E aí o cliente começa a ficar com um sentimento de perda. De, meu Deus, eu não comprei por 700, agora está 1 milhão. E aí ele continua adiando. E aí chega um momento que ou ele vai comprar
porque ele entende que vai continuar subindo, ele vai continuar perdendo o time, ou ele não compra mais. É verdade. Por causa desse sentimento. Mas tu sabe que isso é muito interessante o que você falou. Por quê? Porque se você for entender... Lembra que eu te falei que nós estávamos aqui em 2016, a Paula já queria ter comprado, a gente foi para o Rio Grande do Sul e comprou lá, certo? A mesma unidade do valor investido, e não tem problema de falar o valor, na época a gente comprou um apartamento de 216 mil, era o valor aqui, e nós compramos em Passo Fundo por 208, era 8 mil reais a diferença apenas. O apartamento de Passo Fundo, inclusive estou batendo o contrato dele agora. Yes! Yeah! Glória a Deus! Amém! Depois de mobiliar depois de mobiliar, botar dinheiro, tudo bem que a gente conseguiu fazer um ano de Airbnb lá ainda, daí agora que eu intensifiquei as vendas. Mas mesmo assim, ele foi depois de basicamente 1 ano e meio tentando vender, né? 1 ano e meio tentando vender ele, que foi onde a gente conseguiu vender. E preço extremamente mercado, entendeu? Se eu botar o dinheiro reajustado num índice, ele deu a mesma coisa. Dinheiro reajustado no índice. Certo? Na região, a valorização é outra. Né? E a mesma unidade que foi 216 mil, hoje ela está na média... a tabela até é mais alto que isso. A tabela deve estar 800 e poucos mil, mas ele hoje vai realizar em torno de 700 mil. 650, 700 mil. Se nós pegarmos a tabela que realiza de verdade, ele já triplicou o valor. Você está me entendendo? Triplicou o valor. E daí pegar claro, a compra foi feita metade de 2016 para 2017. Aí você pega em 5 anos, então a gente está falando daqueles 20% que a gente comenta. Tranquilamente, tá? Tranquilamente. Agora, o que a gente não enxerga lá? Primeiro, quando a gente quer vender que está no preço do mercado, você tem uma liquidez muito maior, pelo número de público que tem aqui. Quem que é o público que compra, aquela coisa que a gente sempre fala, depois a gente pode até entrar nesse assunto. Mas lá em Passo Fundo, é uma cidade boa no mercado imobiliário. É um imóvel que está do lado do hospital da cidade. É um imóvel também bem localizado. É um imóvel também bom. Sabe? E por que você não consegue ter essa liquidez? E para mim, sendo bem sincero, eu não conseguiria baixar mais, porque daí eu deixaria dinheiro na mesa. Você me entende? Então, eu tive que esperar o time certo dele poder subir um pouquinho, pelo menos para empatar. Pelo menos para empatar. Ricardinho, mas eu imagino que assim como Passo Fundo, assim como Brasília e as demais regiões, demais cidades no Brasil, algumas raras exceções, assim como Brasília, só investe quem é de lá, político, enfim, é um público bem seleto que tem interesse de comprar imóvel em Brasília, que também são imóveis caros, também tem um metro quadrado muito bem valorizado. Já Balneário Camboriú, Itapema, toda essa região, o mundo todo está de olho. Então, você vê assim, tem investimento de fora, árabes, tá aí, jogadores de futebol, artistas. Então, todo mundo está de olho aqui. Então, assim, realmente o público aqui o mercado aqui é mais agressivo nesse sentido. Total. Se eu voltar para aquele cara que chegou aqui, eu quero saber como é que eu faço. Eu quero ganhar dinheiro no mercado imobiliário aqui. Tá? Quais são as formas? Que maneira eu posso realmente, tu me mostrar por A mais B que eu posso ganhar alguma coisa aqui? O que eu enxergo, tá, Gil? Eu enxergo que assim, ó, é muito perfil de cada um e ele entra em faixa etária e condição também, tá? Por quê? Porque eu enxergo que o mercado imobiliário ele é feito de 3 pontas. Tá? Uma é compra e venda. A compra e venda no nosso mercado ela funciona muito bem. Só que você tem que saber entrar e saber sair. O momento certo. Time. Time de entrada e time de saída. Você tem que ter isso muito bem claro. E outra, e não é ir pela conversa, é ir pelo que realiza. Você tá me entendendo? Porque é muito fácil falar, não, entra agora, você está comprando muito bem, quando a consultora lançar daqui 6 meses a gente sai. Mentira. Você não vai conseguir realizar. Você está me entendendo? Então, a gente precisa estar muito bem claro. Entrada e saída. Qual que é o time de entrada e qual que é o time de saída? Eu chamo isso de informação privilegiada. Certo? É um dos pontos que eu enxergo que ganha dinheiro. Só que também, esse ponto de entrada e saída, a gente tem que entender que conforme for o time da vida de quem está investindo, talvez não sirva. Sabe por quê? Porque eu, com 33 anos, eu não posso achar que esse investimento é bom para mim, é mesmo que da pessoa que tem 65. Porque talvez ele já está com outros planos, ele está querendo desacelerar para viver mais a vida. Para que ele vai ter que ficar descapitalizando todo mês um valor lá no imóvel e tudo mais, para depois ter que contar com a venda e aquilo talvez transformar... Se for 5 anos o prazo, ele vai estar com 70. Você está me entendendo? Então, um dos negócios é a compra e venda, mas ele é setorizado por time da tua entrada e tua saída. Tá? Outra coisa, ele é quem está focado em renda passiva.
A renda passiva no imóvel, ela sempre vai ser boa. A gente precisa discutir número, precisa entender. Você tem que saber se ele está dando 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Se ele chegou a dar 1%, o melhor dos mundos no imóvel, 1%, pode abraçar. Se tem acima de 0,8, já considero assim, rentabilidade já é muito bom, muito bom, certo? Porque tu tem o patrimônio valorizando também, né? O imóvel no Brasil nunca perdeu valor. Então, tu tem o patrimônio valorizando a outra ponta e você ainda está ganhando dinheiro com ele em renda passiva. E na nossa região nem se fala. Então veja só. Compra e venda, depois tem que focar na renda passiva, que seria a locação. E aí tem uma outra operação que a gente comenta muito no escritório, que a gente sabe o que a gente faz, que aí precisa, que é um nível de profissional um pouquinho mais hard, que é a questão das operações estruturadas, que é onde eu coloco o dinheiro e eu tiro o dinheiro, onde a gente estrutura uma operação para o verdadeiro investidor. Por que eu falo verdadeiro investidor? Não que o outro não seja, ele é verdadeiro investidor também. Porém, ele, digamos assim, ele é o nível hard de investimento, né? Por quê? Tem um capital muito grande disponível que não... Eu tenho lá meus 5, 10, 12, 15, 20 milhões, eu consigo aplicar esses 5, eu tenho disponibilidade de aplicar ele para que a operação seja estruturada para que ela volte esse recurso. Ou seja, eu tenho o lastro e os ganhos do mercado imobiliário através de uma operação financeira, certo? Então, eu enxergo que tem essas 3 pontas. Perfeito. Cada um se encaixa no seu momento de vida e no momento que você quer investir, na quantidade que você quer investir, né? Então, ela é organizada para cada um. É muito como uma carteira de investimento. O que serve para mim não serve para a Morgana. O que serve para a Morgana não serve para o Gil, o que serve para o Gil não serve para o Rafa. Por quê? Porque é momentos de vida de cada um e momentos distintos. Então, ela é personalizada. O mercado imobiliário também, ele é personalizado. Basta quem estar nessa ponta aqui ser sensível e poder compreender o momento do cliente, certo? Porque tem muitas vezes que é isso, né? Muitas vezes que ele está... Se ele buscou... Se eu vou lá e busco a Morgana para me orientar, para comprar um imóvel, é porque ela tem que me dar orientação. Porque senão não teria porquê eu dela. Eu vou lá e busco um arquiteto para desenhar minha casa, é porque eu quero ouvir o projeto dele, porque senão eu desenhava eu. Entendeu? Né? Se eu busco um engenheiro para fazer a fundação do prédio, porque ele tem o conhecimento, eu tenho que ouvir os cálculos que ele fez. E a mesma coisa o corretor, que muitas vezes tem muitos corretores que acabam não se posicionando. Mas, enfim, não é esse o caso. Mas estou falando só que o corretor está aqui para isso, para também estar sensível em poder ajudar o momento de vida do Junei e dizer, Junei, eu, na minha visão, eu faria isso, porque você está assim, tal. Serve para ti? Serve. Claro que isso é através de comunicação, né? Mas é isso que eu enxergo. Eu consegui responder? Eu acho... Não, ficou claro, sim. E a gente tem... citar um case, assim, da questão do profissional diferente, daquilo que tu realmente cumpre com aquilo com o que tu está proposto a fazer. A gente tem, por exemplo, uma pessoa que nos procurou e que exatamente ele entrou numa situação dessa, de que para ele foi colocado um negócio de um imóvel na planta, mas foi falado para ele exatamente no prazo de que nós vamos entrar agora e 6 meses nós vamos sair e você vai ganhar 100 mil reais. Então, passou aquele tempo, óbvio, nós conversando, não ganhei 100. Ele até ganhou de patrimônio, né? O patrimônio dele, ok, validou, ele ganhou 100, mas ele quer realizar. Realizar é diferente da valorização. A gente vai além. Existe a questão da anuência do imóvel, que é uma coisa importante, extremamente importante, especialmente para quem está investindo. Uhum. Então, e se o camarada ali ainda não ganhar, ainda não tem anuência? Sabe? Então, assim, as situações se sobrepõem. Então, quando a gente fala da seriedade do trabalho do corretor, de você que está lá do outro lado, está ouvindo e está pensando, você tem que ter próximo de você alguém realmente, 2 coisas, competente e de confiança. Talvez a confiança possa estar até acima da competência. Sim. Certo? Porque ele vai, na boa vontade, ele vai te conduzir para um bom negócio. Mas essas informações têm que chegar claras do outro lado. Sabe? Então, porque o camarada que chega aqui sem saber tudo isso, se alguém me colocar alguma coisa sem ter todo esse esclarecimento, às vezes, depois que eu fechei o negócio, já pode ser tarde. São 2 situações. Ou compra no susto, realmente, porque também tem muito marketing pesado, né? Tem muitas empresas que trabalham com marketing muito forte, com ações publicitárias, com campanhas muito agressivas. Então, compra no susto, pode ser que ele na frente se arrependa ou não, pode ser que ele na frente ele tenha realmente um bom resultado, mas se ele tivesse esperado, estudado um pouquinho, se relacionado melhor, conhecido pessoas mais capacitadas, talvez ele ele com certeza teria um resultado muito melhor, né? Isso aconteceu comigo, algumas coisas, algum investimento eu também fiz assim meio que no susto e às vezes o cliente, ele tem, hoje o nosso mercado ele está tão em ênfase
que o cliente ele vem para cá com essa ideia. Eu estava conversando sobre isso com o Gil hoje, sobre esse caso específico. Às vezes não é nem só a questão do conseguir ou não conseguir realizar. Às vezes é a questão do vale a pena realizar nesse momento? Porque eu vou ganhar 100 mil reais, mas eu vou girar meu patrimônio e para isso eu tenho custos que às vezes o corretor não orienta o cliente. E aí, com esse dinheiro que eu pegar, eu consigo uma nova boa oportunidade? Ou será que, analisando e estudando o produto, não faria mais sentido eu ficar mais tempo naquele produto e esperar ele valorizar mais? Então, assim, a gente vê que tem, sim, muito profissional, muito capacitado no nosso mercado. Mas também tem muito profissional... E eu não acho nem... muitas vezes eu não acho nem que é maldade. Muitas vezes eu acho que é ignorância... Capacitação Isso mesmo. aí. E não no sentido pejorativo, no sentido literal. Do corretor vir para cá, se deslumbrar também, ver que alguém falou isso ou que realizou, em um caso, isso. Porque acontece. Sim. Claro que sim. Nós tivemos casos de pessoas que realizaram dias. em 60 dias. É isso aí. Então, acontece. Mas o corretor, às vezes, por falta de conhecimento e de entender, não entende que isso é uma exceção e não é a regra. E que, muitas vezes, não é o melhor negócio a ser feito. Mas o que está escrito na Bíblia? Por falta de conhecimento, meu povo parece. É ou não, Gil? E aí, quando a gente fala sobre isso, conhecer a verdade vos libertará, né? E às vezes a gente fala que a ignorância, às vezes, é uma dádiva. Certo? Porque enquanto eu não conheço o que é certo, eu vou fazer o que é errado e achando que está certo. E achando que está certo, porque nunca ninguém mostrou. Porém, também eu nunca fui atrás. Eu não tive a expertise de ir atrás, né? Saber, nossa, agora eu encontrei aqui o caminho. Porque hoje... Não busca conhecimento quem não quer. Só não busca conhecimento quem não quer. Com o tamanho de diversidade de informações que é liberado na internet, quem está desinformado é porque é preguiçoso. Eu só tenho isso. É a minha visão. Por quê? Porque, veja só, quantidade de canal do YouTube, tudo você tem informação. E aí eu tô lá, querendo ser especialista na minha área, e eu não consigo parar para estudar um pouquinho. E sem falar o seguinte, né? Que não adianta eu ler um livro e achar que eu vou me tornar um expert. Fazer um curso e achar que sabe tudo. Agora eu sei tudo. Não. As coisas estão mudando, né? Muito rápido. A verdade de como eu vendia quando eu cheguei no mercado há 5 anos atrás, a venda hoje é totalmente diferente. Ela mudou. E se eu não me adaptar e não estiver buscando conhecimento para isso, ou não estiver ali para auxiliar o meu cliente... Eu tô morto, eu vou morrer no mercado, eu vou vender menos do que eu venderia. Mas como a Morgana falou no início mesmo, o cliente o cliente investidor, ele está cada vez mais preparado. Então, assim, isso aumenta a régua do nível de capacitação do... Mas o cliente, ele precisa ser crítico em algumas situações. Porque eu concordo com o que o Ricardo falou plenamente. O cliente, ele vem e ele espera que a pessoa que esteja sentada na frente dele a oriente da forma certa, né? E aí que tá. Só que ele precisa ter muito zelo na escolha desse profissional. Porque é uma decisão muito importante. Na verdade, é ali que tá... Quando você vai escolher o projeto, vou falar. Eu quero um arquiteto. Tá, beleza, me dá a referência dele. Ele faz contemporâneo, ele faz neoclássico... Adianta eu contratar um arquiteto que ele é especialista em contemporâneo se eu quero neoclássico? Não, e outra, quem ele já atendeu? Quais foram os resultados que ele teve? Referência, que é a indicação que a gente falou, né, Gil? Que aí chega no que você estava falando. Eu acho importante ele tentar colocar em palavras fáceis para as pessoas os pilares dos quais a gente se baseia no momento de trazer um investimento no mercado imobiliário. E talvez vocês tenham certeza que vocês podem ajudar agora. O primeiro deles talvez seja a segurança. O que a gente pode falar sobre segurança quando a gente fala em investir no mercado imobiliário? O que é seguro ou não é, quando comparado com outros investimentos? Gil, na minha concepção, o mercado imobiliário ele é o investimento mais seguro que a gente tem no país hoje. É o investimento mais seguro. Eu não lembro de ninguém ter perdido um apartamento. Assim que a Morgana é dona do apartamento, não, me dá aqui que esse apartamento agora é meu. Mas eu lembro de dinheiro na conta ter sido tirado. Você está me entendendo? Eu não lembro de ninguém ter um apartamento que... Ele pode não ter dado tanta valorização. Mas eu não lembro também
de chegar e dizer assim, nossa, eu comprei por 200 e agora Tô vendendo por 100. Tô vendendo por 100. A não ser que tá apertado e tudo mais, mas assim, o preço de mercado dele, você tá me entendendo? O preço de mercado. Como aconteceria se eu entrasse na ação da Magazine Luiza a R$28 e ela tá valendo hoje, hoje eu não sei quanto é que tá hoje, mas deve estar valendo 4, 5, 6 reais. Deve estar valendo esse valor, certo? Então, veja que tem diferença. Claro. Veja que tem diferença. Então, falando de segurança. Perfeito. Tô falando de segurança. Segurança. Né? Falando de segurança. Segurança é um dos mercados mais seguros, sem sombra de dúvidas, é o mercado imobiliário. E vou além. Desconheço um multimilionário que não fez fortuna junto nos imóveis. Ele deve estar diversificado, hoje, mas pode olhar que a pizza dele lá na hora do investimento, no mínimo, 25% atrelado ao mercado imobiliário. Mínimo. Certo? Então veja, fica até... como é que eu vou te dizer? Fácil falar sobre essa questão, Quem né? investe em terra não erra, né? Já é um ditado eu comecei antigo, pelo mais né? fácil, tá? Tá, show. Então, vamos ver. Vamos falar em segurança. Rentabilidade. Ganho com o mercado imobiliário? De que forma eu posso ganhar com o mercado imobiliário? Depende muito do momento da compra, né? Você tem algumas possibilidades de investimento. Você, enfim, tem algumas formas de se comprar. Por exemplo, a gente vê muito material sobre compra de imóveis em leilões. É uma oportunidade de você comprar barato e alavancar esse patrimônio. Você comprar imóvel na planta, a partir do momento que a construção vai se desenvolvendo, vai sendo entregue, ele vai tendo essa valorização. Óbvio que quando você compra imóvel pronto, ele já quase que atingiu o topo. Perfeito. Então, dali para frente, ele ainda vai ter mais um pouquinho de valorização. Então, eu acho que o grande segredo é o momento da compra. Ganha dinheiro na compra, né? É o time, né? É o time. Porque sabe que essa questão da rentabilidade, a gente tem que tentar entender o cenário do macro quando se fala em investimentos, né? Vamos voltar para as ações. E se eu fizesse o inverso? Se eu comprasse lá a Magazine Luiza 6 e ela chegasse a 28? Sim. Você está me entendendo? Só que, porém, esse mercado, além de você ter que ter muito estômago para aguentar uma oscilação, seja para cima ou seja lá para baixo, você também nunca sabe o topo, você nunca sabe o momento de saída, né? Você nunca sabe o momento de saída, porque ele depende muito do mercado externo. Já o imóvel, eu não vejo que ele depende tanto do mercado externo. Pode ser que ele fique estagnado com o governo por algum tempo, mas depois, em algum momento, a gente volta a surfar a onda do imóvel de novo. A variação não é tão não é tão né? E o que nós abordamos no último episódio com o Bruno é que a falta de informação também do cliente. Então, no mercado financeiro, muitas vezes o cliente ele não tem o conhecimento do valor real daquela ação. Então, quando lá no home broker dele cai 30%, ele se desespera e ele vende. A empresa não necessariamente perdeu o valor real de mercado. Só que no mercado imobiliário, a pessoa sabe o valor real do bem que ela tem ali. Sim. Então, se acontecer qualquer coisa, ela não vai torrar o apartamento porque, meu Deus. Né? Então... E outra coisa assim, que vem dos mais antigos... Falo da minha família mesmo. O imóvel você vê onde que está, onde que você colocou o dinheiro, sabe quantos tijolinhos tem ali, né? Diferente de estar só com... Ele é palpável, Ele né? é palpável. E para o antigo, então, nem se fala, né? Para o antigo, ele é o sonho, ele conseguir ter o investimento palpável. E ainda, claro, que daí a gente entra... Eu não vou entrar aqui na questão que a gente não pode tampar o sol com a peneira. Qual que é a única situação que eu lembro do pessoal ter perdido terra é o descuido quando entra um MST da vida, algo do gênero, né? Você teve o descuido, entrou na propriedade e aí pode ser que você venha a perder, né? Mas isso não é tão simples também. É pontual, né? É pontual. Ou no caso de se fazer um mau negócio. Sim. Também. Por isso, volto a frisar da importância de um corretor capacitado. Mas por quê? Vocês estavam comentando ali do negócio da segurança e eu perdi o time da fala. Mas, assim, o Rafa falou sobre, tu compra um imóvel pronto, ele vai valorizar não tão expressivamente quanto comprar o imóvel na planta. Sim. Porque está relacionado com o risco-retorno. Eu concordo que o imóvel, ele é o investimento mais seguro que tem. Porém, se você fizer um bom negócio. No nosso caso, como a gente trabalha com imóvel na planta, é necessário sim que o cliente ele
analise, estude e negocie não só com um corretor de confiança, mas com construtoras de confiança. Isso, tem que analisar bem as construtoras. Tem muita construtora no mercado. E eu vou mais, eu acho que eu vou além ainda. Porque eu enxergo que ele tem que estudar. Mas a informação do corretor aqui na ponta... Não é nem informação. É a responsabilidade do corretor também levar essa informação para ele. Com certeza. Mas quando eu digo estudar, não é ele ir lá e fazer o trabalho do corretor. Mas é ele ser crítico e ele analisar. Porque às vezes o corretor que está na frente dele... O corretor... Aquilo que a gente falou, tem pessoas de bom caráter e de mau caráter em toda a profissão. Aí, às vezes, o corretor chega ali... Às vezes, é o único dinheiro que o cliente tem. O corretor vende, conta uma história bem contada. Aí, o cliente vai lá, coloca o dinheiro e, às vezes, é uma construtora... Olha só, aconteceu um caso com a gente essa semana de um corretor, de um cliente que ele fez uma proposta muito baixa no imóvel. Muito baixa. Tipo assim, era até quase ofensa. Horrível. Fala. De levar pro construtor. A gente foi, óbvio, a gente fez o nosso trabalho, foi lá, brigou pela proposta e não conseguiu. E quando eu fui dar a devolutiva pro cliente, eu falei para ele assim... Não vou falar o nome dele, mas eu falei para ele assim, ó... que bom que eu não consegui aprovar a tua proposta. Porque se eu tivesse conseguido aprovar da forma com que tu fez, eu ia colocar a proposta na tua frente e ia falar assim, ó, fecha o negócio, mas eu não me responsabilizo porque eu ia perder a confiança que eu tinha na construtora. Não é saudável. Exatamente. Então, às vezes, o cliente, ele vem para cá e ele quer, e ele tá certo, ele tem que negociar, ele tem que tentar conseguir o melhor negócio, o corretor junto com ele. Só que, às vezes, aparece aquele negócio assim, ó, sabe o bom demais para ser verdade? Sim. Muitas vezes é bom demais para ser verdade mesmo. Existe sim as galinhas mortas, mas... Mas são situações específicas. São situações específicas e você tem que estar bem entrosado no meio mesmo, porque sempre que às vezes chega uma boa oportunidade, fala, quanto tempo está no mercado? Já tem um mês. Então, se fosse tão boa assim, já teria saído, né? Então... Rafa, e assim, ó, geralmente as boas oportunidades, elas têm uma justificativa por estar por ter um bom preço. Tu chega numa construtora, um valor... ele tá com a tabela lá, tabela cheia. Aí tu vai lá e tu faz uma proposta numa unidade de tabela com 30% de desconto ou com 100% de permuta e o construtor aceita, muitas vezes Mas sabe que eu concordo muito com o que você falou, Morgana? Principalmente quando você falou assim, ó... Você citou que tem a construtora recebendo uma proposta ruim que não aprovou, né? Quando eu enxergo isso, nos dá confiança. Porque, peraí, eles estão fazendo pelo menos o cálculo que isso não é viável, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente enxerga a quantidade de loucura que acontece no paralelo, né? Então, não faz sentido para nós conseguir... Porque, veja bem, quem são nossos clientes? Tanto a consultora quanto o comprador. Os dois são nossos clientes, né? Com certeza. Então, a gente precisa cuidar da saúde financeira da consultora, para não apertar e esmagar, mas também a gente precisa fazer com que o nosso investidor faça uma boa compra, digamos assim. Então, veja que tudo isso tem que casar no final, né? A segurança... E nós conseguimos melhorar a proposta para o cliente, né, do que estava ali, mas de uma forma que foi bom para ele, porque ele fez um negócio com uma construtora que validou a segurança dela, não fez loucura, e foi bom para a construtora também. Então tem que ser bom para todas as partes. Esse é o papel da intermediação. E deu certo? Você compreendeu. Deu certo? Deu certo. O papel do Glória corretor a Deus! Deu certo, cara. Isso eu não sabia. Mas sabe por que eu abordei esse assunto? Porque às vezes chega alguns clientes pra gente e nós sabemos dos nossos princípios, o quanto eles são bem definidos lá dentro, o quanto negócio a gente deixa na mesa porque a gente sabe que não vai ser bom para algum dos lados, porque nós temos princípios bem definidos. E já chegou muitos clientes até nós que a gente mostrou a realidade, a gente falou, explicou o mercado, que é isso que a gente faz, a gente não chega para o cliente e fala, isso aqui é bom, a gente explica o porquê que é bom. E aí o cliente foi lá e fechou um outro negócio, porque achou que estava fazendo um excelente negócio e a gente, conhecendo o mercado, a gente sabia que era brete. Estava embretado. Porque o negócio não era... E tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Mas a nossa visão tá ok, ela permanece. Assim como a gente cita o exemplo de quando entrou a Dercy com o negócio fechado para nós, ela entrou na imobiliária com o negócio fechado. Com uma consultora que a gente não valida. A gente falou, não.
aqui na imobiliária você não vai fazer negócio. Por quê? Por causa disso. Ah, mas o meu cliente vai achar que eu não sou profissional, vai desistir, tal. Não, peraí. Vamos buscar alguém que nós validamos e vamos tentar fazer o mesmo negócio. Então, assim, a gente teve que refazer a venda. Mas é questão de valores e princípios, né? Não dá para deixar o dinheiro comprar tudo, né? Então, você tem que ter realmente um posicionamento para saber com quem trabalha, quem que atende. Eu tenho certeza, eu como corretor, independente da proposta ser indecente ou não, eu sempre apresento, porque já teve situações que a construtora já tinha ficado sabendo de uma informação que o alumínio ia aumentar muito. E ela precisava de comprar o alumínio para pagar antecipadamente. Então, para ela fazia mais sentido vender, torrar aquele apartamento, vender mais barato, apurar a grana e ganhar na compra dos insumos. Então, acho que o papel do corretor... Mas aí geralmente é uma compra mais à vista, né, Rafa? Sim, uma compra mais à vista, mas o corretor ele tem que ter o nosso trabalho é a questão da intermediação. É o jeitinho de conversar com quem está comprando, o jeitinho de conversar com quem está vendendo, porque quando coloca comprador e vendedor juntos, sem a participação, vira uma briga de ego. Um não quer ceder porque acha que o outro está levando vantagem, o outro não quer comprar, então vira uma briga de ego. Uma vez eu quase perdi um apartamento de 1.800.000 à venda por causa de uma TV. Que não falou, não, peraí, gente, é a TV? E eu que uma vez vendi um apartamento que eu prometi entregar 4 poltronas, 4 banquetas que tinha lá na cozinha. Aí, quando eu fui contar para o vendedor, né, que estava vendendo super bem o apartamento, ele falou assim, Rafael, essas banquetas eu não posso vendê-las de jeito nenhum. Eu falei, cara, R$1.000 cada banqueta, R$2.000 saiu cada banqueta. Eu ganhei de presente de casamento da minha sogra. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou arrumar uma banqueta dessa? E agora? É isso aí. E para resumir isso da TV, eu falei, não, peraí, é a TV? Manda uma TV nova lá pro apartamento. Pode levar a TV. Porque tu me entende? É isso que tu falou, é briga. Mas quando a TV ainda compra, agora quero achar as benditas poltronas que vieram não sei da onde, foi trabalho aí. Couro do elefante. Eu preciso colocar mais um ponto aqui. A gente começou pelo fácil ali da questão segurança, rentabilidade, mas eu queria que vocês falassem rapidamente sobre um ponto que deve ser mais esclarecido, que tu mencionou anteriormente, que é a questão da liquidez. E a gente volta agora para falar da liquidez. Porque liquidez é uma coisa bem definida, mas conforme o lugar onde ela é colocada, talvez não seja tão fácil de entender. Então, o imóvel nosso tem liquidez? E comparativamente com outros mercados, dá para a gente colocar isso aí? Porque é importante para a pessoa que está lá do outro lado, ela tem a compreensão do que é a liquidez. Mas eu preciso da grana. Eu tenho essa liquidez? Olha só, eu posso, que nem diz um grande corretor já falecido lá em Itapema, né? Esse cara foi um professor para muitos lá. Ele falou assim, eu posso falar o que você quiser, posso falar que tem amanhã, se tu quiser. Tu quer liquidez? Tem amanhã. O cara chegou para comprar um frente mar com ele, disse, tá, mas vai sair o lagramento? Tu quer que eu faça ou não? Se tu quiser, eu faço. Se não quiser, deixa assim também. Cara, uma águia. É tu que manda, cliente. Se quiser, a gente larga, se não quiser, a gente deixa assim. Pouco vendedor, né? Mas vamos lá, vamos falar de liquidez. Vamos só tentar trazer para o presente a liquidez do imóvel. É quem comprou para revender e tem que vender e botar o dinheiro no bolso. É isso aí. Fechou? É isso, né? O que nós somos muito claros e orientados para nós que é fato? Qual que é os dados que o Brasil mostra da venda de imóveis pronto? Qual é o tempo? 6 meses. A média do Brasil de se vender um imóvel é 6 meses. Tá? Quando a gente vem para a nossa região, ela reduz um pouco. E ela reduz um pouco pelo motivo que a gente falou antes. Qual o motivo que a gente falou antes? É que uma coisa é eu comprar um imóvel em Passo Fundo, onde as cidades em volta vão procurar e quem mora em Passo Fundo. Outra coisa é eu comprar um imóvel em Itapema, aonde só o nosso escritório já bem sabe, vendeu para mais de 14 países, aonde você tem público nacional e o público mundial. Se eu sair daqui e for lá em Cuiabá falar sobre imóveis, como a gente já tem muito cliente lá, o pessoal vai ouvir o que a gente tem a falar. Se eu sair daqui e ir a Passo Fundo, como a gente tem muito cliente lá, eles vão ouvir o que a gente tem a falar. Porém, se eu sair daqui e ir a Cuiabá para oferecer imóveis em Passo Fundo, a pessoa vai achar meio sem sentido. E vice-versa, se eu já em Passo Fundo oferecer imóveis em Cuiabá, também vai se sentir meio... Cara, Cuiabá não faz muito sentido para mim, se fosse na praia até a olharia. Mas por quê? Porque a gente ainda tem um público que ocupa muito o imóvel. Que ele tem... Qual que é a visão? Eu tenho emoção e razão. A minha razão é que
eu vou conseguir revender porque tem um mercado melhor, e a minha emoção é que, no pior das hipóteses, eu tenho imóvel na praia. Imóvel na praia. Você está me entendendo? No estado que mais está se desenvolvendo, as praias mais bonitas. Aí a gente entra com toda essa perspectiva, né? Então, veja, vamos voltar para a liquidez. Eu tenho o público onde a média, a gente tem liquidez de 6 meses, e a gente tem uma região onde a média, a liquidez é 2 meses. E aí, se eu ainda consigo fazer uma boa compra, comprar bem, com saúde para os dois lados, como a gente comentou agora, e eu tenho essa diferença da compra final, de quem comprou já na carteira, eu tenho um spread, a gente chama que é a diferença da compra. Eu tenho a possibilidade de ganhar mais. Eu tenho a possibilidade de estar trabalhando abaixo do mercado, que a minha margem de lucro, ou aquele percentual que a gente bota 20% ao mês, ainda assim está garantido. Mesmo eu tirando ganho de capital, mesmo eu tirando a corretagem que eu tenho que pagar no final. Certo? Então, é isso que eu enxergo da liquidez. É essa visão que eu tenho. É melhor, então, a gente... Lembrando que qual que talvez é o pênalti do imóvel? É a liquidez. O pênalti do imóvel é a liquidez. Porque ele não é uma aplicação que você aperta um botão e voltou o dinheiro para a conta. Ele não é uma aplicação... Né? Ele é o pênalti. Né? Eu costumo dizer que tudo se vende desde que esteja no preço, desde que esteja bem avaliado. Pedir, você pode pedir o quanto você quiser no seu imóvel. Agora, vender é que são elas. Agora, a partir do momento que você enxerga que tem essa margem, que você se satisfaz com aquela valorização, ok, não me importa se poderia estar ganhando muito mais daqui a 1 mês, 2 meses, mas já me atende com o que eu fiz. Agora, a gente... Não foi agora, mas tem 2 meses atrás, a gente revendeu um terreno no Voa Parque e aconteceu isso aí. Ele disse, cara, mas tu acha que eu estou deixando dinheiro na mesa? Eu falei, vem cá, vamos alinhar a expectativa. Você comprou em X, você está com XYW, você pode esperar para vender XWY. Mas XW... Qual que é a sua necessidade? Ele já está bom. Tá bom para ti ou não? E tu precisa vender agora? Cara, não preciso vender agora. Ele falou para mim, não preciso vender agora. Mas, assim, olhando essa tua visão, eu já achei que se tivesse só X, estava bom, entendeu? Mas agora... Já superou a expectativa. Já superou. Então, tudo bem. Não tem problema eu vender 100 mil abaixo do que estão pedindo. Não tem problema. 1,1 milhão, estou vendendo por 1 milhão, tá tudo certo. Porque a expectativa que eu tinha era 800 mil. Entendeu? Claro. Então, tá tudo certo. Comprei bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, veja que é muito questão de ótica, né? Nessa questão, né? Questão de ótica, de você entender o teu momento e saber se aquele número lá atrás foi validado. Se foi validado, tá louco de mão. Bota pra frente, não se apega se quem tá falando de investimento, né? E aqui na nossa região também, o mercado ele não fica tão vulnerável a algumas situações, por exemplo... A gente viaja muito, né, com a Santi para atender clientes em outros lugares, e aí, às vezes, a gente tem contato com corretores e a gente pergunta, como é que está o mercado? E a gente sabe que hoje, mercados de cidades menores estão sofrendo um pouco por causa da questão de taxa de juros. Porque é aquela questão, geralmente, é a pessoa que vai comprar a casa da sua vida e aí precisa financiar e tudo mais, então taxa de juros influencia muito. É uma coisa que não tem muito impacto na nossa região. Aqui é tudo muito diferente comparado com outras cidades. Aqui você compra direto, financia direto com a construtora em até 100 vezes, 120 vezes. Não é o padrão, não é o normal de acontecer. Não, e isso a gente está falando de apartamento na planta, mas os apartamentos prontos, eles acontecem de financiamento muitas vezes direto com o proprietário, sem depender de financiamento bancário também. E aí tem a questão da alguns municípios dependem de algum meio econômico que é predominante ali, né? Então, tu pega, vai lá para o Mato Grosso, o agro está sofrendo, o mercado imobiliário naturalmente vai sofrer. Na nossa região, não, porque aí se o agro está sofrendo, o empresário lá de São Paulo está comprando. Então, isso também faz com que o nosso mercado aqui sinta muito menos e tenha muito mais liquidez, né, do que... Porque sempre vai ter alguém no momento, né? Sempre alguém tem que acertou o negócio e tal, isso sempre aí. tem alguém para... Dentro de todo o mercado, possivelmente seja o último, né? Ou um dos últimos a sofrer dentro de um contexto maior, né? Na verdade, se for ver, desde esse boom imobiliário em Balneário, você não chega a passar por crise, você passa por oscilação. Mas crise de verdade, você não passa, entendeu? Então, é isso que a gente come no nosso mercado. Você pode passar por uma oscilação, mas crise... Eu não lembro desse mercado historicamente falando, nos últimos 25 anos, aí ter passado por uma crise muito grave, sabe? Você teve má administração, de consultoras que talvez não conseguiram entregar o dinheiro, mas má administração. Mas por causa de falta de venda, não estou lembrado.
Eu viajei agora nos últimos dias, daí conversando com o pessoal lá, mercado mais estagnado. Lá, os imóveis não estão saindo e tal. E daí como é que está acontecendo? Não, aqui as coisas estão acontecendo, continuam acontecendo. E é claro que tu tem aquela questão sazonal. Nos aproximamos do final do ano, a procura pelo imóvel pronto, para alguém que vai querer usar já agora, no Natal, no Novo, família, amigos e tal. Então, tu tem essa sazonalidade. E a gente acaba entendendo que, em pouco tempo, a sazonalidade. Não é o momento em que o investidor vem em busca da planta ou de grande... Né? O mercado é um pouquinho diferente nesse final de ano. Mas passa a temporada, você retoma. A gente já tem o conhecimento do que vai acontecer a partir de março, abril, né? Mas sabe o que eu enxergo aqui? Essas facilidades oferecidas pelo mercado imobiliário aqui da região, ela faz surgir novos investidores, porque ano passado eu encontrei com um amigo, por acaso não, ele veio aqui para o Sul, nós estamos numa noite no Oktoberfest, em Blumenau, e poucos minutos de conversa eu vendi um apartamento para ele. Ele não veio pensando em comprar um apartamento, e nem eu estava pensando em vender um apartamento para ele. No mas de acordo... né? Ele viu no shopping, né? Mas pela facilidade de negociar, ele olhou, viu, cabe dentro do meu bolso, então entrou. E realmente ele fez um bom negócio. Ele perguntou, Rafa, é um bom negócio? Eu falei, cara, eu fiz um igual. Então, se você quer fazer, tem referência, isso aí. Que maravilha. Gente, bom, nosso último episódio do ano, né? Jingle Bell, né? Jingle Bell. Esperar assar o perua lá. Vai passar onde no Natal, Gil? Passo Fundo. Glória. Passo Fundo. Uma fugida aqui no Natal. Vai pra capital? Vai pra capital. Tá bom. Engraçado, né, galera? Passa o ano inteiro aqui e na época que tá todo mundo vindo pra cá, querem fugir. O fluxo, contra fluxo, vai dar mais fácil a estrada. Tu vai passar onde, Morgana? Eu vou um pouquinho mais longe, eu vou lá pro Japão. Olha, rapaz. Vai pro Japão. Visitar minha família, né? Meu irmão, pensa, minha filhada, a Rafa, tem 10 meses. Não é minha filhada ainda, mas vai ser, né? Ela já... Eu já me convidei. Ela já filhou. Mas ela tem 10 meses e eu não conheço ela ainda. Aí vou aproveitar agora, final do ano. Isso aí é uma benção. E tu, Rafa? Não sei ainda. Brasília e Balneário. Nesse bate-volta, né? Brasília, Balneário... Brasília, Balneário, Miami, Dubai. Normalmente eu passo em família, né? Acaba que a gente junta tudo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Opa, tem mais. E tu, vai ficar? Vai pra capital também. Não, Deus tá no comando, né, Gil? Só Deus sabe. Não sabemos ainda. Eu vou ver Capau se ela quer que eu vá para o assunto. Gente, está aberto o microfone para vocês fazerem a finalização aí, por favor. Eu agradeço o convite, né? Primeira vez, inclusive, que eu participo de um podcast, mas fiquei tenso, nervoso, né? Eu vi. Não queria falar. Mas agradeço pelo convite e muito bom estar sentado à mesa com vocês. Obrigado mesmo. Obrigado a você. E desejo muito sucesso aí, para 2024 seja um ano ainda melhor. Amém. Amém. Muito obrigado. Maravilha. Ricardo. Eu só tenho a agradecer, desejar bênção sobre você, sobre a vida de vocês, dizer que esse podcast ele nasceu vencedor, certo? Que Deus continue iluminando, convidando as pessoas certas para sentarem à mesa com vocês e que essa visão que Deus deu de poder levar esse tipo de conteúdo para quem está assistindo do outro lado, que realmente seja algo que as pessoas possam dizer, nossa, contribuiu para mim. Não foi tempo em vão assistir essa 1 hora, não foi tempo em vão, sabe, que a gente possa contribuir. Então, que Deus continue dando sabedoria, iluminando a vida de vocês e agradecer essa presença. Conta comigo quando precisar. Estarei aqui, se quiser que eu traga esse caraquinho aí, eu trago também, não tem problema, certo? E conta comigo, beleza? Que Deus temos muitas novidades para trazer aí, muito em breve, né? Opa, tem muitas operações. Vou anotar aqui. Coisa boa, hein? Tem coisas boas surgindo, né? É verdade. Maravilha. Moga. Eu quero agradecer também, né, pela aula. Toda vez que eu troco ideia, eu adoro sentar... Sabe aquela história que é meio clichê até? Gosto de sentar na mesa com gente bem melhor do que eu. Então, hoje foi um exemplo disso. E queria saber, Rafa, o seguinte, quem quiser te achar nas redes sociais, como é que faz? Rafael Mota, _BSB. É facinho no Instagram. Nós vamos deixar ali logo abaixo dos conteúdos, os comentários, vai estar os teus contatos ali para a galera te achar. Legal. E Ricardo? Ricardo _Klein. Não, calma aí que não entendi. Underline, que é o tracinho embaixo. Ricardo e _Klein.
K-L-E-I-N. Mas se procurar só Ricardo Klein no Instagram, já vai achar. Aí tem Ricardo Klein Consultoria no YouTube. E a gente tem também no LinkedIn lá, Ricardo Klein, certo? Então estamos nessas 3 redes sociais. Essa máquina. TikTok não, ainda. TikTok não. Mas estamos fazendo aulas de dancinha. Estamos programando, né, gente? Falou, então. Fica a gratidão também. Agradecer o pessoal da Casa do Marisco, né, que deu esse apoio para a gente, abraçou esse projeto. Agradecer também o pessoal aqui do estúdio, a galera que está com a gente sempre, né? Brigadão, ano que vem está de volta aqui. Nos acolheram aqui na casa, a gente ficou muito feliz com isso. Um abraço grande para toda a família da Sante, todo o pessoal que trabalha conosco, trabalha no dia a dia, vem aqui, participa, prepara conteúdo, faz contato com os convidados, ajudam a gente de ponta a ponta a abraçar o projeto também. Um beijo grande a cada um e às suas famílias. Devagarzinho, eu vou conquistar um cartãozinho para ter acesso àquela porta lá. Tu ainda tá naquela, tem que botar... Tem que ficar pedindo autorização. Quem é que tá subindo aí? Tem que liberar. Pode subir. Já tem que liberar mesmo, né? E obrigado a você de casa, né? Que é o motivo mais do que especial da gente ter criado e estar conduzindo até você o Terceira Porta. Agradecemos por você que ficou conosco aqui nessa finaleira de 2023. Desejamos a você um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo e que possamos em 2024 estar mais uma vez junto com você. Falou? Até a próxima.